Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live especial de aniversário de 11 anos do Vertente, que a gente está exibindo toda semana, tem um curta-metragem sendo exibido no Vertente, e essa semana é um curta muito especial, que é da Patrícia Niedermayer, que está aqui do meu ladinho. Tudo bem, Paty? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito honrada de participar dos 11 anos do Vertente. Um grande convite, muito obrigada. Eu queria te agradecer pelo curta inédito, exclusivo, de ter feito para o Vertente, para exibir essa semana, na semana de aniversário. E o nome do curta-metragem é Sopro na Pele 19, traço 19. A gente vai falar muito sobre Covid, sobre sopro, sobre música, performance, sobre cinema, sobre experimento, sobre... Eu que tenho que agradecer, porque eu sou super fã do Vertente, né? Eu tenho até a minha etiqueta super fã. Então, quem agradece sou eu, na posição de super fã. Olha, mas eu acho que é uma troca. Eu acho que é uma troca, porque eu também te admiro muito. Você sabe que você é diretora, junto com o Cavi, de Salto no Vazio, e que o filme é um dos 10 melhores filmes da minha vida, está no meu top 10 e não consegue sair de jeito nenhum, né? Vamos Que torcer, alegria. tá? Ele Para tá... manter nesses top 10 aí. Não, e ele vai manter, porque Salto no Vazio, para quem não viu, é uma experiência incrível, que todo mundo é quase obrigatória. Eu quero Estou feliz que o filme tenha eu quero falar também falar um pouco. Você é atriz, você se entrega muito nos papéis, né? Você já fez o Orlando, que é um dos filmes mais lindos e que quase ninguém viu, então estou até entrando em acordo contigo e com o KV para a gente exibir em algum momento no site. Com certeza. Mas eu queria, assim, de onde vem essa força sua, esse não limite do interpretar? Eu não sei. Eu sei que, assim, desde criança, a arte sempre foi, na verdade, meu foco de interesse maior. Não tinha interesse em mais nada, só em teatro, em dança, em música. Esse universo era o que me interessava. E todo o resto era algo que para alimentar o meu desejo de me tornar artista. Então, talvez venha daí, né, dessa dedicação e eu não, acho que eu não sei, não consigo me ver fazendo nada diferente fora desse universo. Então, eu talvez, assim, seja uma entrega total, porque também não tenho muita escolha. É a única coisa que me interessa, que eu tenho paixão, que me move, que me afeta, que me desloca, que me perturba, que me provoca. Então, acho que talvez por isso tenha intensidade, porque é uma coisa essencial na minha vida, sempre foi. Em Sopro na Pele, traço 19, você acaba trazendo essa performance. É quase um spin-off, que eu brinquei quando eu escrevi, Tem toda a razão. Que é do Cavi Borges e Bebeto Abrantes. Bebeto Abrantes. E aí eu queria saber, assim, você trouxe, só que no Sopro na Pele 19, você tem mais liberdade de criar. Você muda completamente, você traz essa entrega, essa catarse, esse simbolismo todo. Eu até falo que é muito... você não precisa de palavras para transmitir. Essa arte, essa performance, essa forma de conduzir já mostra tudo, já diz tudo. Então, a gente vai... E, assim, como é que foi esse processo? Como é que foi pensar Sopro na Pele?
Porque é uma experiência, para mim, quando eu assisti, é uma experiência que me causa dor, que me causa pena, que me causa desespero, que me causa angústia, ansiedade, depressão. Eu senti tudo ao mesmo tempo. E eu me senti bem e mal ao mesmo tempo. E eu não sabia se eu estava bem ou se estava mal. Eu estava em algum ponto ali. E Mas isso isso é que é bom, né? e aí eu queria saber como é que foi construir isso tudo, como é que foi desencadear toda essa força, esse... Assim, o Cavi e o Bebeto estavam fazendo o Me Cuidem-se. E então eu pedi para eles para participar. Só que eu falei que eu não queria falar nada. Eu não estava com vontade de falar, de usar as palavras, porque também era uma experiência, essa do confinamento, né, de você perder sua liberdade, era uma experiência tão física para mim, meu corpo reagia tanto, que eu não queria falar. Aí eu mandei assim os vídeos sem saber se eles iam aproveitar ou não. E eu falei, olha, eu quero ficar no banheiro respirando. É isso que eu preciso, é isso que é necessário, que é urgente nesse momento. Aí eles são muito generosos e deram toda a liberdade, mas eles me sugeriram que eu fosse descobrindo variações em torno daquele mesmo, né? A mesma, que eu queria ser monocromática, ficar ali respirando. Eles falaram, ok, mas vamos tentar descobrir variações sobre esse mesmo tema do respirar. E aí realmente começou esse mergulho, né? Como tinha momentos que eu não sabia mais o que fazer, mas eu tinha uma regra que era muito verdadeira assim para mim, que era eu só fazia as cenas quando algo me tocava verdadeiramente, quando eu estava realmente afetada por algo. Então eu ia para o banheiro e ficava lá improvisando e descobrindo coisas, e aí você entra no processo criativo, né? Fica repetindo, tá ruim, aí às vezes tem um acaso, aí às vezes uma coisa te leva para outro caminho, e você vai conhecendo o seu espaço, né? A poética do espaço é muito importante, também o fato de ser naquele banheiro, trancada, aquilo já me causava a sensação que eu acho que é importante. Eu acho que o corpo ele é muito rico, né? É a nossa forma pré-verbal de se expressar, de sentir. Até achei bonito quando você falou isso, porque a Marina Abramovic ela diz que um trabalho, ela gosta de um trabalho quando ele causa uma reação física nela, que seja suor, lágrima, dor de barriga, taquicardia, confusão mental, mas o trabalho tem que te atravessar pelo seu corpo, de alguma maneira, que seja sua musculatura contraída, que seja sono, não sei, mas o trabalho, quando ele é potente, ele tem que te atravessar primeiro com essa sensação corporal. Depois, tudo bem, você formula toda uma teoria, um pensamento, você vai desdobrando as camadas daquele trabalho, e aí, enfim, cria um pensamento, mas o primeiro impacto ele tem que ser físico, né? Tem que ter essa coisa do magnetismo, né? Um corpo que afeta o outro, né? Afetar e ser afetado. Então eu era muito sincera com esse jogo de afetar e ser afetada pelo que acontecia de fora e pelo que acontecia dentro daquela poética do banheiro, do confinamento, né? E sempre com essa coisa da respiração, esse desejo de respirar, por mais claustrofóbicos que estejamos nesse momento, né? Por mais que esteja difícil de respirar. Então, foi um exercício muito intenso, e para mim começou a ser bom, porque a arte sempre foi minha forma também de sobreviver, dar forma artística às coisas que me afetaram. Sempre na minha vida foi assim. Então, eu ter um espaço criativo no banheiro me salvou, assim, num certo sentido. E o Sopros na Pele tinha um edital do Itaú Cultural,
que a proposta era falar sobre a pandemia. E eu comecei a pesquisar coisas, a tentar caminhos, mas eu estava tão imbuída dessa pesquisa do Me Cuidem-se que realmente eu não consegui sair daquilo. Então, o que eu fiz foi um desdobramento, né? A partir daquela minha pesquisa. Foram outros caminhos, outras conexões, a partir daquele jogo que já estava pré-estabelecido. Porque eu estava muito fisicamente imbuída daquele espaço, daquilo. Então, o que eu fiz foi ler, basicamente, sobre essa questão da pele, né? Os textos da Lígia Clark, falando sobre a pele, as trocas, a casa-corpo, Merleau-Ponty, para me inspirar, né? E aí Os Sopros na Pele é o título de um livro da Hélia Borges, que foi minha professora na faculdade, na Gelviana, e aí tem toda essa questão da pele, né, como o maior órgão do corpo, e das nossas sensações, e todo o nosso conhecimento, né, também, tudo que passa pela pele, enfim, desdobramentos sobre a pele, e como a pele é sensível, né, em carne viva, tem tantos ditados, né, estou em carne viva, e nesse momento a gente fica em carne viva, né, porque a gente tá mais sensível com esse momento que o mundo está vivendo, né, que é tão terrível, de tantas mortes. Até a Regina Miranda fala uma coisa que eu acho muito interessante no Me Cuidem-se, que as pessoas perguntam, você está bem? Eu estou bem, mas é como estar bem no meio de um velório. Eu estou bem, mas e aí? Olha, né? Então tem todo esse jogo, essas dinâmicas, né? Esses paradoxos, né? Esse desejo de estar bem, mas ao mesmo tempo tem todo esse entorno trágico que a gente está vivendo, né? A questão da finitude também, dos próprios cientistas, né? Não saberem esse não sei, né? Então, e aí voltando até a Marina Abramovic, o artista tem que ser forte e vulnerável. Então você está sempre nessa balança, né? Você tem que estar vulnerável também, porque isso é humano. Enfim, aí eu fui construindo, mas muito realmente imbuída do processo do Me Cuidem-se, que estava sendo bem vital para mim. Mas foi um desdobramento. E aí também estava mais livre para fazer as minhas experimentações, apesar do Bebeto e do Cavi me deixarem livre e sempre irem sugerindo, né, estimulando. Teve uma hora que eles não, faz então, vai na tua, e aí eles iam regendo, mais por aqui, esse vídeo não, esse sim, isso é legal. E aí foram escolhendo, porque eu fiz milhões de experimentações, tinha até um dia que eu fiz um jardim dentro do banheiro, fiquei meditando, enfim, teve tudo. Mas foi um processo. E eu tava... Esse limite, né, entre a arte e a vida, esse limite, essa fronteira, onde começa um, onde termina o outro, onde termina o outro, onde começa um, essas fronteiras que tem tanto no Salto no Vazio, né? Fronteiras fluidas, fronteiras entre o mar e a terra, entre o céu, entre um país e outro, enfim, onde é a arte, onde é a vida, onde sou eu, onde é você, onde é o dentro, onde é o fora, né? Onde é o fora no mundo, onde é o fora dentro do meu corpo. E até tinha uma frase que é colocar uma escada dentro do corpo e olhar para o Sopros 19. Eu estava pensando muito, assim, eu viajei muito na Batatinha, e eu fui em milhões de lugares no sopro. E aí eu comecei a perceber o seguinte, você fez o sopro no banheiro, que é o refúgio de todo mundo. Nos filmes, as pessoas vão para o banheiro para chorar, para mostrar que são humanas. E é no banheiro que você encontra, você se torna fisiológico, você se torna orgânico no corpo, você não precisa de máscaras. Então, você escolhe esse lugar
para se libertar de um mundo que está acabando lá fora. E aí você coloca um plástico, um saco, que eu quero te perguntar se, desde o início, você pensou nesse saco, você pensou em se asfixiar de uma certa forma, mas você vê esse plástico como algo transitório. Então, as pessoas usam um plástico para poder levar compras de um lugar para outro, levar coisas de um lugar para outro. E só que esse plástico ele também destrói a natureza. Então, ele acaba impedindo esse processo, esse progresso. E aí você tem tudo isso misturado dentro de uma performance. Eu ainda vi muito mais coisa. Assim, sabe quando a cabeça faz... Ela dá uma explosãozinha, você fala, uau! Assim, é eu que queria conversar com você. Como é que você pensou esses elementos? Eles foram surgindo dentro do processo, a obra de arte do acaso total. Né? Quando você está em movimento, quando você está em processo criativo, os acasos, né, são muito interessantes, assim, você fica muito atenta a esses acasos. Aí, um dia eu pintei meu cabelo e tinha uma luva de plástico. Aí eu achei esse elemento interessante. E aí fui reler aquelas experiências da Lygia Clark com plástico, com ovo, com, enfim, toda aquela série de pesquisas, né, que ela fez. Voltei a estudar. Então, são desdobramentos desse plástico, né, que protegem a sua pele do contato, protege do vírus. Ao mesmo tempo, ela tem uma textura muito interessante, tem uma... É incrível você tocar os objetos quando tem água, quando tem ar, é uma sensação totalmente diferente, mas é muito sensorial, e no trabalho dela, enfim, leva para outros caminhos, mas foi um acaso, e eu achei um elemento interessante, e comecei a pesquisar, a trabalhar com ele. Porque aí ficou o plástico, a água, e no final de tudo termina com o banho, né? Com as ervas, com o lavar, para renovar, para recomeçar. Então, na verdade, ele tem inúmeros desdobramentos, inúmeros significados, inúmeros caminhos, né? Isso, como você falou, a questão da agressão na natureza, até a agressão do corpo, né? Porque você ir com luvas, que você não pode tocar ninguém na rua, né? É uma coisa que eu acho agressiva para a sua percepção, mas eu acho que é um elemento que está nesse inventário, né, do dia, das luvas de plástico, e também tem essa pesquisa toda que ele sugere. Eu estava vendo, eu comecei a viajar muito, eu te falei, então eu vou ainda viajar um pouco mais, junto contigo. Eu resolvi não fazer a crítica antes, nada disso, eu queria deixar o filme explodir na minha cabeça, ficar um tempo, citando a Marina, né? Ver aonde que ele vai reverberar. Para ver onde que vai, para ver até que ponto eu estou pronto para ir ou recuar. E eu estava e também dividir isso contigo, essa experiência. Eu assisti logo quando eu exibi, o filme está em exibição no Vertente desde quinta-feira, 00:01, e vai até quarta-feira. Não sabia? Então, ele fica uma semana em cartaz, desde 00:01 de quarta até quarta-feira, 23h59. É sempre uma semana. Então, eu tenho que divulgar então mais isso. Porque, como eu coloco ele no próprio editorial, eu acho que já está subentendido, mas eu acho que não.
eu vou agora divulgar mais um pouco, vou também fazer uma postagem única. E aí, eu assisti a primeira vez, eu falei, uau, eu tive um impacto, assim, e na primeira vez me deixou muito deprimido, porque eu vi que tinha era quase uma total desesperança no mundo, que é o que o que foi passado para mim, principalmente pela água. A água, ela acaba... É isso que eu ia falar, água. Pois é isso que eu queria comentar contigo, dessa experiência da água, um dos elementos que limpam, que, assim, enfim, que tem renovam, né? Renovam e que fala, tem até uma frase, né? Lavou tá novo, né? Você joga água, você é outra pessoa. E aí você vê, eu quero, enfim, trazer alguns pontos também. E você vê que o próprio ser humano não se preocupa com essa escassez da água, está pouco se lixando para o futuro, enfim, para esse progresso. A água é um bem, ela vai acabar um dia se a gente não cuidar. Então, assim, mas aí você traz esse elemento da água como renovação, como limpeza, como se você entrasse no banho, tomasse você esquecesse do mundo, né? A água e até um egoísmo em você, porque você fica com você mesmo, né? Mas como é que foi pensar esse elemento da água? Qual a importância da água? Então, o banho de ervas é do Me Cuidem-se. No Sopros na Pele, é a questão da chuva, né? Choveu dentro de mim, choveu em mim. É o sistema fluido do nosso corpo, né? Todos os líquidos, as lágrimas, o suor, a urina, é tudo que você deixa sair, que deixa fluir, né? Quando a gente fala assim, meu coração é uma pedra, eu não estou sentindo nada, o nosso fluxo está contido. Eu trabalho com o sistema Laban, com a Regina Miranda, que é minha mestra, que me ensinou esse sistema, e existe, enfim, um sistema enorme de análise de movimento não verbal, é um sistema imenso, não tenho nem como resumir aqui, a gente teria muitas lives, até sugiro que você faça uma com ela, porque com ela, com a Marina Salomão, que são grandes conhecedoras do assunto, e é lindo vê-las falarem, mas falando aqui uma pincelada, né, na questão do fluxo no corpo, o fluxo livre, que são essas emoções que vêm com essas águas, né, o sangue que está circulando, tudo que está parado, né, você vê as veias congeladas, essa sensação de peso, né, quando você sente que a sua energia não está fluindo, os líquidos, eles põem as nossas energias em movimento, consequentemente as nossas emoções, né? Então, a água, ela é muito necessária, né, para a renovação do corpo, não só, também vamos pensar nos grandes rituais, né, de limpeza, né, ou, sei lá, na filosofia, Heráclito, na questão filosófica da água. Eu, a Regina e a Marina, na companhia, a gente vem pesquisando também essa questão da água há muito tempo. Tem o livro do Bachelard, né, Poética da Água, que eu adoro. Então, assim, eu sou apaixonada pela água, eu acho que é um elemento muito forte. E no Sopros na Pele, ela está confinada dentro da luva, depois ela escorre, e ela está em toda chuva que permeia o ritmo do filme, né? Na verdade, ele é um pranto, um choro, uma chuva que tem até o ditado, né, que lava a alma. Então, se lava a alma, tem que lavar o corpo. Então, ele, na verdade, é todo esse ciclo desse sistema fluido, que são os nossos líquidos, né? Choro, sangue, suor, urina, tudo que está renovando, que está movendo. Porque quando a gente prende, muitas vezes é necessário, é importante, no sistema Laban não tem certo ou errado, não tem bom nem ruim, tudo é rico, é vocabulário, é necessário, é ferramenta de vida, né? Então, às vezes, o fluxo contido é muito necessário em algumas circunstâncias, mas em outras, respirar e
e deixar o fluxo, deixar o rio correr, né? É importante também. Olha, eu queria ficar ouvindo você falar sobre essas questões, sobre essa forma, sobre essa técnica, de como construir esse processo. Eu queria voltar a isso mesmo. Eu queria falar sobre, voltar um pouco mesmo, assim, tentar aprofundar um pouco mais essa questão de como construir, como produzir, como se entregar. Você se entrega totalmente, você não tem rede de proteção. Eu não vejo, em todo o trabalho que você faz, eu não vejo rede. Se precisar se machucar, você vai se machucar. Se precisar se quebrar toda, você vai se quebrar toda. Isso nas performances do Me Cuidem-se, a gente chega numa hora que você fala, alguém tira o saco dela, pelo amor de Deus, sabe? A gente fica nervoso, porque é uma entrega, é isso mesmo, a arte ela precisa ser assim, 100% e sem volta e sem rede de proteção? Não sei se ela precisa. Eu acho que o risco, ele é um dos caminhos, né? Mas a gente sempre está correndo risco. Às vezes você corre risco de vida, literalmente, né? Eu já fiz uma performance chamada Cabelos, que realmente tinha questão com bisturis, com agulhas, com tesouras, e tinha todo um ritual de trocas. Essa performance realmente tinha risco de vida. E a performance, ela tem essa coisa muito visceral. Então, 2 pessoas ficaram, uma em São Paulo e uma no Rio, realmente mexidas, e desencadeou um negócio neles que eles queriam me matar. Aí teve um que a Regina apagou a luz do teatro antes que ele pegasse a tesoura em mim, entendeu? Despertou uma coisa sádica na pessoa. E eu realmente estava totalmente entregue. Eu acho que eu não teria tido nenhum impulso assim de me proteger, porque eu não estava nessa troca. Mas sempre é um risco, né? Sempre um risco de você se perder, de você encontrar coisas difíceis. Eu acho que é um risco. E são várias nuances desse risco. Às vezes, risco de vida, às vezes, risco de se repetir, de ser tedioso. É sempre um risco. Mas são várias. Peraí, que a Gabi começou a falar aqui, agora me enlouqueceu. Ele está fazendo uma live também, tá? Mas eu acho, assim, eu gosto do risco. É muito moderno, né? Mundos modernos, assim, tempos modernos. Esse mundo agora está muito tecnológico, muito live, né? Está muito vivo. Eu acho que é isso, eu acho que é sempre um risco. Eu gosto de correr riscos. Mas cada um tem seu caminho, né? Cada um tem seu processo criativo, o seu desejo, o seu mergulho. Às vezes você vai nada um pouquinho na praia, às vezes você vai lá no fundo, volta. Às vezes você vai no fundo, não volta, né? Então a gente tem risco de se perder, de enlouquecer, tem vários riscos, de morrer, né? Mas eu acho que sempre é um risco se você se propõe a ir para um lugar desconhecido, né? A explorar o novo. Como dizia o meu mestre Rubens Correia, a lavar a casa, né? Começar um trabalho novo, ele disse que varria a casa, limpava, passava água e fazia exercícios corporais para limpar de tudo que você tivesse impregnado do antes, para poder ter aquela página em branco, né? Ver o que vai surgir. Receber também. Então, sempre é um risco. Sempre é um risco. Muito, muito risco de se expor, né? Tem tantos riscos e a gente corre eles e isso também move, né? Isso também é um motor, mas isso te mobiliza toda a sua entrega, sua energia vital, sua energia emocional. É realmente uma grande entrega. Deixa eu te perguntar, você falou da página em branco.
eu fiquei curioso. Como limpar, como você, ou uma atriz, né? Como você limpa, como você deixa uma página em branco para criar? É técnica, é você mesmo, é se libertar de alguma coisa? Qual é esse gatilho? Eu sempre tive essa curiosidade para se desligar, porque primeiro que a mente nunca desliga, a minha, por exemplo, nunca desliga. Então, eu tenho que descobrir, eu tenho que ir a alguns lugares, acessar algumas coisas para poder conseguir me desligar, para poder escrever, para poder produzir, para poder criar, pensar. Como é que vai? Como é que é isso para você? Aonde você vai para poder zerar tudo e para poder construir tudo de novo? Eu acho que depende de cada processo criativo, né? Os ensaios são muito esse lugar de descoberta, né? Da repetição, do ensaio. Eu gosto, por exemplo, de me aquecer, de mover, de dançar, para poder estar disponível, para poder ir descobrindo coisas. Então, acho que cada processo criativo vai te encaminhando para essas descobertas, né? Ainda mais quando você tem um bom diretor que te encaminha para isso, que te desafia, mas te desafia te dando também suporte, porque senão a pessoa pode enlouquecer. Por exemplo, como eu falei, trabalho muito com a Regina Miranda, ela sabe como conduzir o processo criativo, né? Te desafiar, mas te dando suporte, te dando chão para você crescer. Então, acho que cada processo é um processo. Acho que o espaço de ensaio é um espaço. Acho que o processo criativo ele tem que envolver o erro. Você tem que errar, né? Aí também meu mestre Rubens Correia falava muito disso. O ator tem o direito de errar. Porque se você tem que acertar, fazer uma cena boa, fazer uma coisa boa, interessante, aí você provavelmente não vai criar nada novo. Se você está livre, né, para fazer uma coisa que você nunca fez, você tem direito de errar, de experimentar, aí sim, eu acho que isso é muito importante para você criar algo novo e sair do seu padrão, né? Como da sua assinatura corporal, da sua assinatura, de todos os nossos das coisas que a gente já sabe fazer, que são os nossos lugares de conforto, que são muito importantes. E às vezes você sair do seu lugar de conforto é assustador, né? Então, eu acho que o processo criativo, o processo de confiança, de entrega, né? Trabalhar, eu trabalho com poucas pessoas, mas eu tenho confiança nelas, eu tenho entrega e sei que elas têm esse lugar né, do desafio, mas com respeito e com liberdade. Porque eu acho que a liberdade é fundamental, o direito de errar, porque o processo criativo, ele como eu falei, eu pintei o cabelo, achei a luva, que interessante, vou usar a luva. Aí já veio a Elijah Clark, aí já veio, a gente até fez um trabalho, eu, a Regina e a Marina, que foi Klein and Clark, a gente fez várias experiências com a luva, com plástico, com objetos dentro. Aí você já começa a descobrir as coisas, mas às vezes elas vêm desses acasos, que quando você está no processo criativo, você está totalmente conectado com ele, né? Tem até uma frase que é: uma vez no seu sangue, sempre. Já está em você. Então, os acasos são bem-vindos, o direito de experimentar, né? Essa liberdade criativa é muito importante para você não se repetir, né? E o processo mesmo com as pessoas de entrega, de confiança, de respeito, né? Acho que isso é fundamental para você sair do seu lugar de conforto e do seu lugar. Todas as coisas que a gente sabe que a gente tem, né? Nossas muletas, assim, vamos dizer. É engraçado você falando isso, assim, curioso, porque eu fiquei pensando aqui o seguinte: todo mundo fala assim, eles são artistas, eles são mais sensíveis, eles conseguem ver coisas que pessoas normais, pessoas comuns, pessoas de massa não conseguem ver. Mas será que é por causa disso mesmo? Será que as pessoas elas já entraram nesse grau de
nessa zona de conforto tão grande que elas não conseguem perceber esses detalhes, parar e respirar. Talvez será que esse não seja... a gente está numa pandemia, esse não sei se será a salvação do mundo, porque a gente está numa pandemia que todo mundo falou, a primeiro mês da pandemia era isso. Essa pandemia vai ser para todo mundo se reinventar e virar mais humano do que já era, né? Para a gente descobrir a nossa humanidade, a nossa solidariedade, e a gente viu que não tem nada disso. A gente viu que o que caiu nessa pandemia, nessa quarentena, foram as máscaras. Olha a metáfora, né? Metáfora, o simbolismo que agora ninguém mais tem máscara, agora ninguém mais esconde. Eu vou para a praia, eu mesmo vou. Eu não quero... o outro se dane. Então, assim... a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para a gente ser humano, para a gente ser mais sensível, todo mundo precisa ser artista? Não. Pois é isso que eu queria conversar contigo, porque ou se a gente ainda consegue descobrir essa humanidade, né, em quem não tem humanidade. Eu acho que são tantos caminhos, né, para se descobrir isso, tão bonitos, tão diversos, tantos caminhos. Cada um vai descobrindo o seu, né, suas conexões, suas percepções. Então, eu acho que a arte é um desses caminhos. Na verdade, o que eu escolhi, mas tem muitos. Tem muitas formas de se conectar. Você vê os astrônomos, astrólogos, cientistas que estudam o espaço, pessoas que plantam, né? Nessa confusão aí, eu fiz um curso de fitoenergética, energia das plantas. Você pensa essas pessoas que trabalham com jardinagem, que trabalham com as plantas, professores que têm encontros transformadores tão potentes com outros seres humanos. Eu acho que, sei lá, cada um tem caminhos, né, de descobertas, se você faz com excelência, alguma coisa que você se propõe a fazer, eu acho que tem tantas descobertas incríveis, né, e todos somos criativos, todos. Você vê a questão, por exemplo, da culinária, né? Agora que tem tantas receitas e belezas e cores e cheiros e parece que você está lendo Proust, né? Com o pão no leite. Enfim, eu acho que a arte é um dos caminhos. Eu acho que existem caminhos lindíssimos, espirituais, os mestres budistas, a Umbanda, né, que é uma religião toda conectada com a natureza, né, que vai para a cachoeira, vai para a praia, é o vento que te conecta, né, com a música, né, quando eles tocam. Então, assim, eu acho que existem inúmeros caminhos. A arte foi o meu, como eu te falei, desde criança, que eu não tinha interesse em mais nada. Tudo era para usar no teatro, para pensar como eu poderia crescer como artista, mas eu acho que existem inúmeros caminhos belíssimos e lindíssimos e imensos. Acho que todo mundo é criativo e pode criar em qualquer atividade que você se propõe a fazer, né? E aí, enfim, fazer por inteiro, não pela metade. Mas se você faz aquilo com interesse, vivendo aquele momento com intensidade, nossa, é imenso, infinito. As plantas, as flores, os cheiros, o perfume, pessoas que fazem perfumes, né? Oleoterapia, aromaterapia, sei lá, tem tantas coisas bonitas. Pessoas fazem sapato, né? O Daniel Day-Lewis foi criar design de sapatos. Olha que beleza. Como deve ser espiritualizado ali cada obra que ele faz, cada sapato, né? Então, enfim, cada um encontra costura, cada um encontra o seu caminho. E todos somos criativos. Eu fiz essa pergunta mais ingênua,
para entrar na outra, porque está tendo uma coisa, não tem nada bom nessa pandemia. A gente já aumentou de novo o número de mortos por dia, a gente já está quase chegando a 140 mil. Então, isso estamos em luto, eu estou em luto, eu não saio de casa há muitos meses, né? Na verdade, há 6 meses que eu não saio mesmo. E aí eu queria trazer, a gente está nessa quarentena, nessa pandemia, descobrindo de uma certa forma o valor que nós temos para a gente e para o outro, né? O que a gente pode fazer? E aí eu vejo a arte. Se não tivesse a arte, a gente estaria muito pior do que antes, né? A gente estaria sofrendo muito mais, a gente não teria essa válvula de escape, esse refúgio. A arte refúgio, a arte te leva para 1000 lugares, você viaja para 1000 lugares, a sua imaginação ela expande, ela dá uma explodida e potencializa, como se você tomasse aquele remedinho de Matrix, que você realmente aprende tudo ao mesmo tempo. E aí eu queria entrar no outro ponto, queria te confrontar. Eu queria colocar você um pouco na parede agora. Vamos lá. Que é assim, você faz o cinema, sobre na pele, é experimental. É a tradução, né? A tradução que se coloca, que se define, é experimental, porque não se pode colocar o que é um curta de metáfora contemporânea, ou então de simbolismo de alguma coisa, ou então de representação de algum estágio metafísico. É muito complexo isso para definir. Então, a pergunta uma delas, que eu vou depois te confrontar de novo, tal. O que é o filme? Como é que você consegue definir, ou ele não precisa de definição? Ou você fica feliz de colocar ele na categoria de experimental? Porque realmente é um experimento. Eu gosto de experiências. Sempre gostei. A gente até, eu, a Regina, a Marina, a gente fez o Leonardo da Vinci, um espetáculo, e tinham tantas experiências, né? Essa palavra, experiência 1, experiência 2, eu acho que a experiência te deixa livre, né? Ela é algo que você está experimentando, assim, livremente, você não quer necessariamente chegar a algum lugar, né? As fronteiras são fluidas. Então, eu gosto de experiências, eu acho que é uma experiência bem concreta de um corpo confinado num espaço, não é uma experiência do além, né? Uma experiência ancorada num corpo que é afetado pelo espaço, é afetado pelo contato da pele com a água, pelo contato da pele com o plástico, pela chuva que vem lá de fora, que marca um tempo daquela emoção, daquele corpo que precisa escorrer. Então, assim, eu gosto de experiências, sim, né? Quando você mistura um elemento com o outro, né? Pensando em alquimia, né? A coisa do que está dentro, o que está fora, né? O processo de iluminação espiritual da matéria e do espírito. Então, quando você experimenta, você está mexendo ali naqueles materiais. Você pode botar muito de uma substância, pouco, mas da outra vez você troca os volumes. Então, eu gosto da questão da experimentação porque ela me deixa livre e ao mesmo tempo, assim, para experimentar com elementos concretos. O que me afeta, o que me toca, como me transforma, como um elemento transforma o outro, né? Como é que as coisas vão se desencadeando, as portas vão se abrindo, né? Da percepção, da emoção. Então, eu acho que é isso. E sempre a gente procura ancorar nossas experimentações em dados concretos, né? Em algo que o meu corpo está ali trocando. O espaço é muito importante, sempre.
né, e as próprias sensações do meu corpo, físicas. Então, é isso, com seus fluxos, com as suas emoções, né, com suas trocas, com seus ritmos. Eu acho que é a experimentação nesse sentido. E aí, como artista, eu espero afetar o outro, né? Criar essa ponte, que é algo tão íntimo meu, mas que eu construo uma linguagem, construo uma ponte de sentido para tocar o outro, para afetar, para deslocar, né? Para transformar, para provocar, para irritar, enfim, para criar um atrito aí. Mas é isso, eu procuro sempre estar concretizando, né? Que nem o cientista vai lá, experiência número 1, misturei água e sal e fervi. Calor, né? Temperatura, enfim. Acho que é misturar esses elementos todos aí e ver o que vai dar. Às vezes, uma vez eu me lembro quando eu era criança que eu peguei o meu negócio de química e joguei o livrinho fora, saí misturando tudo. E joguei a mistura na pia da minha avó. E eu não sei o que eu consegui criar, que eu manchei toda a louça dela de uma linda mancha azul. Eu achei lindíssimo, mas ela teve... Ah, minha louça! E a substância azul não saía. Entendeu? Os pratinhos eram brancos, tudo manchado de azul. Eu não sabia nem repetir, porque na hora eu resolvi realmente deixar criar, que é o Apolo e o Dionísio, né? Você tem também esse momento protocolo apolíneo e o momento dionisíaco, onde deixa vir, que mistura, vai vir algo novo que você não sabe nem de onde veio. Então, o momento dionisíaco também é importante na experimentação, é um dado, né, que tem até aquele ditado, jogo, treino, treino, né? Na hora do jogo, realmente eu tenho essa característica, né? Na hora que eu realmente estou em cena, eu mesma me surpreendo, faço coisas que eu achei que eu não seria capaz. Então, tem todo o protocolo aí dos seus elementos, da sua experimentação. É bonito você falar isso, que a gente conversou muito sobre, você estava estudando alquimia, e aí eu comecei a trazer isso mesmo, a vida é uma alquimia, né? A arte é uma alquimia, porque a arte usa a vida para criar. Então, é uma coisa conectada na outra, que está conectada na outra, e está todo mundo conectado. Eu quero fazer uma pergunta, aí é a outra provocação, e eu quero trazer um pouco de uma questão que aconteceu semana passada, essa semana, semana passada, que é o presidente da Petrobras falou que algumas obras ele não ia mais dar dinheiro porque algumas obras brasileiras eram mais que sofríveis, né? As obras, e que aí citou como Bico e Travesti, aí tanto que teve o Kiko e a Priscila, enfim, receberam agora um prêmio de arte revolucionária pelo filme, pela internet. Nada mais justo, porque Bicha Travesti é um documentário incrível e que todo mundo deve ver, deve assistir. Mas, assim, aí eu quero te confrontar nesse ponto. Então, você sabe que agora chamar um filme de mais que sofrível é o melhor elogio que alguém pode receber, né? Então, Sim, assim, sim. é ótimo, seu filme é mais que sofrível, é perfeito. Então, é assim que vai ser. Mas eu queria te falar o seguinte, para eles e para o público, eles estão preparados para esse filme experimental? Eles conseguem ser, o público consegue ser atravessado por essa arte experimental? Bom, eu acho que esse ser humano que disse essa frase aí, desrespeitando o filme, presidente da Petrobras, né? Ele está afinado com um discurso fascista, né, de desmontar a arte, de acabar com os artistas, de acabar com a arte, de sufocar
qualquer subjetividade, qualquer pensamento, qualquer inquietação, né? A arte tem um poder muito forte, né, de transformar, de mover. Então, acho que ele está afinado com esse desgoverno fascista, um projeto fascista, de fuder com os artistas, de acabar com todo mundo, e principalmente calar os artistas, os professores, todos os seres que respiram no planeta e que têm inquietações maiores, além de comer e matar, e, enfim, e destruir. Né? Agora, eu acho que esse tipo de afirmação é inaceitável, desrespeitosa, né? Mas é isso, está afinado com esse desgoverno. Então, não me é esse o tom, né, da conversa, é desrespeitoso, é boçal, é estúpido, é cruel, é perverso, né? Então, eu acho que esse é o tom deles. Existe todo um projeto de desmonte da cultura, de desmonte da educação, de desmonte da natureza, de desmonte da vida, né? Uma apologia da morte, das armas, da boçalidade, de todos os valores reacionários e fascistas. E, enfim, todos os fascistas batiam de frente com os artistas, com os escritores, com todos que pensam, com um pensamento livre, né? Onde cada um tem sua subjetividade, sua forma de ver o mundo. Então, assim, eu acho que é trágico, nojento, asqueroso, esse tipo de declaração desrespeitosa, boçal, como tudo que vem desse desgoverno. Se eles têm capacidade de alguma coisa, esse tipo de pessoa que pertence a esse desgoverno, eu não sei, não consigo nem avaliar, infelizmente. Não, porque assim, eu estava. Eu fui. Acho que nós e todo mundo fomos. Recebemos uma informação. Ficamos completamente atordoados em relação a isso. Né? A gente está lutando, se luta tanto por uma liberdade, se lutou tanto por uma democracia. Tanto até o Filipe Pitanga colocou no Facebook o artigo 215, que todo mundo é livre para expressar e para se manifestar culturalmente da forma que quiser e da forma que precisar e da forma que necessitar e que, enfim, e que existir. Mas a arte era propaganda nazista. A arte era propaganda nazista na época do Hitler, só que ele até era mais sofisticado, né, com as pessoas que assessoraram ele. Mas, assim, esse desgoverno aí é uma coisa... Eles querem uma arte que seja conservadora e que fale da família, não é isso? Sim. Brasileira, escrota... Dos princípios da boa família... Hipócrita. Perfeita. Isso. E aí por isso que eu queria te fazer mais uma pergunta, para a gente... infelizmente, Patinha, a gente já está chegando ao final. Eu queria ficar falando contigo durante 3 horas. Eu também, estou com muita saudade. Vamos marcar o seu super drink. Vamos marcar o nosso super drink e conversar assim. Eu brinco que dessa vez vocês vão ficar 3 dias. A festa vai durar 3 dias, vai ser rave, né? Ninguém sai. Pode convidar mais pessoas também. Vamos fazer uma fertona. Isso. Eu queria falar sobre isso, sobre esse medo da liberdade, né? Por que todos você imprime essa liberdade muito grande em tudo que você faz? E é uma liberdade natural, orgânica, é uma liberdade porque é liberdade, é liberdade na essência. Por que todo mundo tem medo de liberdade? Por que essa liberdade assusta? E ela está sempre presente no teu trabalho, né? Que é sempre quebrar
a ideia de que, né, de provar que a liberdade é boa, de que a liberdade precisa existir. Não existir, mas de pensar que, mas ela viver livremente no universo, né? Por que é tão perigoso essa liberdade, Paty? Não sei, eu também tenho meus medos e limitações e coisas que eu também não consigo me libertar, questões. Não sei, não sei. Eu pensei muito sobre isso, assim, sobre essa. Todos os filmes seus, eles, por incrível que pareça, todos, eles têm essa briga, é quase Darth Vader, é quase Star Wars, sabe? Entre liberdade e a falta de liberdade. Sempre tem esse elemento presente. Salto no vazio, em toda a trilogia. Você tem, assim, cada trabalho que você faz, você imprime, você fica usando esses dois pontos para tentar ser livre em todo papel. Eu acho isso incrível. Eu acho que eu tenho muita sorte, assim, também de trabalhar com pessoas que eu tenho confiança, que eu tenho admiração, né? Tenho a Regina Miranda, Marina Salomão, Cavi, Jorge Caetano. São pessoas que a gente vem trabalhando e quanto mais você trabalha, mais você pode se desafiar, pode ir mais longe, porque você já tem, enfim, outros artistas também que eu tive a honra de encontrar. Acho que esse encontro é muito potente, né? E aí você cria força para poder ir a lugares desconhecidos para todos nós. Mas eu acho que é isso também, muita sorte de ter encontrado pessoas que me inspiram, né? E que essa inspiração me faz desejar ir a lugares, descobrir outros lugares, outras formas de estar no mundo, né? De respirar, de trocar, ser livre, ou os meus aprisionamentos também, as coisas que eu tenho. Eu sou tenho mais vamos dizer assim, dificuldade. Então, acho que faz parte do percurso, mas os encontros são muito potentes na arte. E eu tenho sorte de ter encontrado pessoas muito inspiradoras. Matinha, eu queria te agradecer tanto e quero convidar... Eu que quero agradecer. Quero convidar todo mundo para assistir até quarta-feira, 23h59, Sopros na Pele, tracinho 19, que é uma referência explícita ao Covid, né? Eu acho. Ao Covid. Ao Covid. Então, todo mundo correndo lá para o Vertentes agora para assistir o curta-metragem, que é bom. Quem assistiu antes, assiste agora, depois do bate-papo, e informar aquele mesmo esqueminha, que, como bom youtuber, pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que, para a próxima semana, quem vem é os de 2 em 1, né? Aí sai a Patrícia, entra o Cavi Borges com Autorretrato na Quarentena, que também é um filme exclusivo, inédito, e que o Vertente vai exibir em primeira mão, também em comemoração aos 11 anos, continuando com comemorações dos 11 anos do Vertente. Amado, muito obrigada. Olha, mas eu queria te agradecer muito, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, que assistiu, que comentou, que participou. Eu não consigo ler nada. Não consigo ler nada. Queria agradecer a todas as pessoas, mas aqui para mim só aparece você. Ah, é? É. Aí tem um comentáriozinho aqui do lado, mas depois eu te mando. Te mando tudo que todo mundo comentou. Mas eu coloquei todos os comentários na tela também, para ficar gravado. Então, já ficou eternizado na tela também. Patinha, olha, Patrícia Niedermayer, muito obrigado, mas muito obrigado. Muito obrigada a você, foi um grande prazer e uma alegria.
Obrigado, obrigado. E vamos junto. Você está sempre presente desde o início e vamos junto com mais 11 anos do Vertente. Nossa, mais muitos anos do Vertentes. Viva o Vertentes! Viva, olha, e viva a Patrícia Niedermayer. Beijo. Beijo, tchau, amado. Muito obrigada. E obrigado a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que esteve junto com a gente.